começamos a escrever, a participar de congressos e a fazer uma espécie de propaganda do que nós éramos capazes de fazer, e descobrimos também que outros grupos no Brasil tinham capacidade semelhante. Quer dizer, nós não éramos isolados. Essa capacidade existia na PUC, no Rio de Janeiro, existia na USP, existia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde um professor isolado pegou terminais de vídeo de um fabricante e ligou a computadores de outro fabricante. E nós começamos então a elaborar mais essa ideia, né, de que, ok, vamos mandar a gente para fora, eles vão aprender, por exemplo, a fazer computador, a projetar computador, que é o que se ensinava, né, naquela época, e até hoje se ensina nas boas universidades aí fora. Mas quando esse pessoal volta, o que eles vão fazer? Não havia indústria. Aqui no Brasil tinha a IBM e a Burroughs, que faziam montagem, e a Olivetti fazia máquina de escrever, e eram as empresas que tinham maior presença, com alguma fabricação, alguma montagem nacional. As outras eram todas estrangeiras, e nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, tinha, sequer pensava em fazer desenvolvimento local. Quer dizer, os produtos da IBM vinham da corporação, dos laboratórios, né, nos Estados Unidos, e depois de algum tempo a IBM tinha também laboratório na França e no Japão, mas jamais no Brasil. E então nós, com aquela ideia de que a gente tinha a capacidade técnica de fazer, começamos a tentar ampliar isso, né? E foi uma época em que a academia se envolveu muito com a política, o que vinha, uma política tecnológica e de industrialização. Quer dizer, e várias coisas eram usadas como exemplo, né? A indústria automobilística, ela foi criada pelo GEA no tempo do Juscelino, e não menciona a palavra tecnologia, porque ela foi criada na hipótese de que as empresas estrangeiras, os fabricantes estrangeiros, tinham a tecnologia. Então a tecnologia não era um problema, né? Até hoje o Brasil não tem uma marca de automóveis entre as economias maiores. E nós relacionávamos isso, porque se você não tem a capacidade de fazer, você fica limitado também em que mercado você pode entrar, né? Você vai sempre depender da fonte de tecnologia, mesmo que você seja, inclusive, uma empresa nacional, como era, por exemplo, o caso da Sharp, que era um fabricante de televisores instalados do grupo McLean, instalado em Manaus, e que fabricava 2 milhões de aparelhos de televisão por ano, mas a Sharp é uma marca japonesa. Eles tinham direito à marca aqui no Brasil. E eles não se preocupavam com pesquisa, eles recebiam dos japoneses todas as informações, não só para a fabricação, como para onde ia o mercado de televisão. E então foi por isso que eu comecei a me envolver cada vez mais com o governo, digamos assim, que era essa publicação que eu mencionei, da CAPRI, quer dizer, tinha uma coordenação de processamento eletrônico de dados que fazia parte da Secretaria de Planejamento, atual Ministério do Planejamento. E quando foi em 69, por aí, 69, 68, 69, eles me convidaram para ir trabalhar lá. E aí eu fui, né? E aí, vamos dizer, essa história é muito longa, mas eu fiquei 18 anos fora da UFRJ, fora do NCE, e vim aqui só como, não perdi o vínculo, mas eu era um professor tempo parcial. Eu vim aqui às 7 da manhã, dava aula e ia embora, não voltava mais à universidade. Fazia isso e não me envolvia com praticamente nada da universidade durante esse período que foi de 18 anos.